suas contas em dia e sempre dentro da lei é uma das principais bases para o bem-estar. E o melhor de tudo é a facilidade com que pode garantir essa fase da vida. Explicar e entender em conversa simples e descontraída é o objetivo do Contas a Direito com Madalena Marques. Estamos aqui para ajudar e, portanto, dúvidas que tenham, podem colocar-nos. E Manuel Gomes. O que é que se pode fazer e onde é que podemos cair no erro, pensamos que estamos a fazer tudo bem e estamos a fazer de forma errada. Na Rádio Ava, Ponto Global. Vamos dar início a mais uma das nossas rubricas do programa Contas a Direito. É um espaço da Rádio Ava Global, onde, de forma simples e sempre visando o lado mais prático das coisas, vamos tratando de alguns temas que consideramos de interesse para todos nós. Eu chamo Madalena Marques e comigo tenho o Manuel Gomes. Olá, Manuel. Olá, Madalena. Ora bem, Manuel, para hoje vamos falar de deslocações. Exatamente. Mais propriamente subsídios de deslocação, que é assim que nós costumamos designar isso. Manuel, eu começava por te perguntar uma coisa. Ainda é muito frequente nós vermos as empresas a apresentarem nas contabilidades, vou dizer assim, os chamados mapas de quilómetros, ou isso já caiu em desuso? Não pode cair em desuso porque é obrigatório. Até há empresas... Manuel, permite-me, tu estás a falar dos verdadeiros mapas de quilómetros. Sim. Eu estou a falar dos outros. Sim, mas de qualquer maneira é obrigatório. Porque o subsídio de deslocação também é entendido nas empresas que possam pôr isso, é entendido como uma compensação ao trabalhador. Manuel, permite-me só dizer o seguinte. Eu há bocadinho dizia os verdadeiros e os outros. Ora bem, vou falar de uma forma mais simples e clara para que se perceba a que é que eu me refiro, não é? Não vão os nossos ouvintes e os nossos espectadores achar que eu estou aqui a falar de alguma coisa muito estranha. Eu lembro-me num passado não muito longínquo de as empresas na verdade, pagarem quantias aos trabalhadores sob a capa de ajudas de custo, mas que, na verdade, não correspondiam a qualquer tipo de compensação por deslocações, não é? E porquê? Porque há aquela questão da tributação e da isenção. Mas por causa disso, o Estado também tem essa noção e por isso passou a ser obrigatório que esses quilómetros, como se queira chamar, ou as ajudas de custo, as ajudas à deslocação, são obrigatórias aí na DMR, na Declaração Mensal de Remunerações, embora elas não sejam remuneradas, desde que estejam dentro dos mínimos, do valor que está estipulado, elas não são tributadas, mas são declaradas. Pois, eu lembro-me que eram assim umas folhas um pouquinho estranhas e depois lá andavam os trabalhadores a arranjar faturas de combustível aqui e ali para justificar, enfim, para justificar enquanto despesa, não é? Porque na verdade, aquelas verbas não entravam sequer no recibo. Portanto, aquelas verbas eram pagas, não é? Eram pagas à parte e muitas vezes compensavam não só o trabalhador, era uma forma dos empregadores darem dinheiro aos seus subordinados, aos seus empregados, sem honorar muito os custos e também com a vantagem de que não era uma obrigação, passo o pleonasmo, uma obrigação obrigatória, não é? Era mais uma coisa que atribuíam quando queriam, não é? Exato. E também, do ponto de vista da empresa, fazer esses pagamentos assim, utilizando as tais ditas faturas de combustível, porque isto era uma prática muito, muito comum, também permitia que as empresas contabilizassem enquanto despesa essa quantia. Na verdade... desfazia-se muita coisa. Na verdade, eu ia dizer, é evidente que este procedimento não era legal. Sim. E ganhou uma dimensão tal que veio, enfim, que fez com que o Estado interviesse, não é? E por isso agora comentavas realmente que os ditos mapas, ainda que as quantias entregues não sejam tributáveis, mas têm que constar, não é? Têm que constar. Depois tem uma nuance. É que nas empresas, há empresas, por exemplo, o caso
contabilistas, advogados que façam trabalhos noutras empresas, noutros sítios, que se desloquem para lá, podem faturar essa deslocação. E então essa deslocação depois pode ser deduzida a tributação que as empresas vão pagar, porque as empresas não pagam, o trabalhador não paga sobre as deslocações, mas as empresas pagam, porque elas são taxadas. As empresas pagam 5% se tiverem lucros, se no final do exercício tiverem lucro. Isso também são valores que são fixados com o Orçamento Geral do Estado, não é? Mas neste momento podemos dizer que as empresas, se tiverem lucros, vão pagar sobre essas ajudas, despesas de deslocação, vão pagar 5% sobre o valor total. Não é? Se tiverem prejuízo, pagam 10%, agravam. Não é? Precisamente para isso. Claro. É precisamente para evitar essas coisas. Essas fugas. Estavas a falar de uma coisa que antes se fazia, que era arranjar as faturas de combustível. Isso também deixou de ser possível. Porquê? Porque havia muitas empresas que nem sequer tinham carros e gastavam de combustível. E despesas de combustível. Não é? E por isso também. Ainda se alugassem viaturas, ainda podiam justificar. Exatamente. Não sendo o caso, é impossível. Era impossível. Manuel, aqui neste campo das deslocações, neste domínio, voltamos a ter uma outra coisa curiosa, que é a inexistência de valores fixados para o setor privado, vou dizer assim, mas, mais uma vez, vamos utilizar os valores fixados para o setor público. Exatamente. Não é? Tal como já vimos acontecer em outras áreas. Por exemplo, no subsídio de alimentação. Por exemplo, o subsídio de alimentação, não é? Em que também fomos buscar esses valores. E, portanto, as empresas privadas socorrem-se das definições de valores para se apurar da possibilidade de isentar de imposto ou sujeitar a imposto. Mais uma vez, nós quando falamos de tributação, é engraçado que parece que queremos fugir todos à tributação, mas a verdade é que a tributação é necessária. Exatamente. Porque nós temos que pensar que a razão de ser do imposto é para que o Estado tenha uma receita, não é? Exatamente. Porque as nossas necessidades coletivas, elas têm que ser pagas de alguma forma, não é? Voltamos à mesma questão que falámos aqui já há tempos, que todos nós, e agora com estas questões de pandemias e tudo, todos nós queremos ter um SNS bom, hospitais perfeitos, autoestradas perfeitas, escolas perfeitamente boas, com condições, professores que ensinam, mas isso tem que pagar. E como é que isso se paga? Com os impostos. Exatamente. Atenção que, ao referir isto, eu estou apenas a dizer que, obviamente, todos nós temos o dever de contribuir, mas aquilo de que nós estamos a falar agora, por exemplo, é uma isenção legal. Portanto, exatamente. É uma isenção legal. Ou seja, o Estado diz-nos que se o pagamento até um determinado valor. Exatamente. Portanto, podemos já adiantar, por exemplo, se for uma deslocação em viatura própria, uma pessoa só, é 0,36 cêntimos por quilómetro. Manuel, eu não tenho a noção, não sei se tens isto presente, mas eu tenho a ideia de que os 0,36 já tem bastante tempo que é este valor, não é? Há muito tempo que não há revisão. Já teve mais alto, já teve a 38, já teve a 40, mas já baixou. É por isso também oscila consoante as necessidades e a maneira que... a necessidade também de ir buscar coleta, não é? Claro, estamos a falar claro. Mas a verdade de buscar coleta. Evidente. Mas portanto, há algumas atenuantes. Quanto menor for o limite, obviamente, exato, maior é a probabilidade de nós o ultrapassarmos e de virmos a ter a tributação. É engraçado que nós ouvimos muitas vezes comentários a respeito do pagamento dos impostos, a respeito das leis, como se fossem coisas que estão fora de nós. Exato. Mas não. Quer dizer, nós, se pensarmos um pouco, estamos integrados numa sociedade e é absolutamente inerente a essa organização social, não é? Por um lado, as leis, as normas e, por outro lado, a contribuição que temos. Mas isso vem tudo de uma questão, é a tal educação cívica, não é? Claro, que não se tem. E às vezes vamos sempre buscar o exemplo dos países do norte da Europa. Os países do norte da Europa têm essa educação.
eles não veem o esforço que contribuem através da dedução do imposto aos seus valores, não veem isso como uma coisa má, veem isso como uma coisa boa, porque foi-nos incutido este espírito, talvez, não é só nós, eu penso que é uma questão de latinidade, não é? Somos latinos, temos mais esta maneira de agir e de tentar escapar e de tentar ser mais esperto que o outro. É verdade, consigo, mas o nosso propósito, naturalmente, aqui é o de, neste particular de que estamos a falar, nós estamos a dar a conhecer às pessoas as possibilidades que têm. Exatamente. Aliás, o planeamento fiscal é isso mesmo. Exatamente. O planeamento fiscal é isso mesmo. Portanto, é legal. Exatamente. Pode ser feito, pode evitar as pessoas pagarem valores excessivos, mas é perfeitamente legal. Exatamente. Evidente. Portanto, também neste domínio, nós podemos fazer contas e perceber até onde é que devemos pagar este apoio às deslocações. E, portanto, é esta tal utilização correta, adequada das normas que existem. Claro. E por essa via podemos vir a ter uma surpresa na nossa liquidação de IRS e pagar menos IRS. Que, obviamente, é um objetivo que todos nós temos, sendo que devemos ter a consciência de que temos o dever de contribuir. Exatamente. Não é? Nunca esquecer nós isso. Nós temos esse dever. Exatamente. Não, mas desta parte quando há necessidade de ver, e as pessoas normalmente só associam as locações em viatura. Exato. Mas as pessoas podem e devem e têm que ser remuneradas. Se fizerem uma deslocação em transporte público, também têm direito a ser remuneradas. Para além do empregador ter que pagar os custos inerentes àquele transporte, tem que remunerar a pessoa em 11 cêntimos por quilómetro. Essa é uma regra que eu quase nunca tenho presente. Pois. E acredito que muita gente não a tenha. Aliás, acredito que neste momento haja muita surpresa quando estão a ouvir. E assim como se forem mais que uma pessoa dentro do... O nível da retribuição que baixa, se paga às pessoas baixa. Exatamente. Chega até ao ponto, se forem 3 num carro, é só 14 cêntimos por quilómetro. Interessante. E depois também há compensações. A pessoa, se for ficar no hotel, também pode ser compensado, porque se comer fora, suponho que a pessoa vai para o estrangeiro um dia ou dois, pode e deve tem que ser remunerado, pago e recebe a ajuda de custos. Se o empregador pagar tudo, já não tem direito a receber. Claro, porque evidente. Não pode ter dois proveitos. Evidente. Mas há aí outra coisa que as pessoas normalmente se esquecem, é que se tiver o subsídio de alimentação, o subsídio de alimentação tem que ser cortado nesses dias, porque não pode ter duas compensações. Nem mais, exatamente. Se está deslocado e se o empregador lhe vai dar um subsídio de deslocação ou lhe vai pagar as despesas, depois vai-lhe retirar. Naturalmente. São amendoins, não é? São trocos, mas vai retirar porque porque o fisco, as finanças, podem taxar esses valores. Podem taxar porquê? Porque é uma dupla. Porque há uma duplicação. Exatamente. E as pessoas que se lembrem sempre de que essas despesas dos quilómetros têm que se ter noção, não é? Porque, por exemplo, se o trabalhador viver em Lisboa e trabalhar em Lisboa e depois apresentar 300 quilómetros por dia, será um pouco difícil. Será um pouco difícil. Olha, Manuel, o nosso tempo está a terminar. Já? Eu vou dizer lamentavelmente, porque continuávamos aqui a conversar sobre estes temas tão ricos e tão interessantes que preenchem as nossas atividades profissionais. Eu vou apenas recordar que estamos nas redes sociais da radioava.global e podem nos seguir e ir, enfim, ouvindo um pouco destas nossas dicas que terão, espero eu, utilidade prática na vida de cada um.
Vamos terminar por agora. Voltamos para a semana. Voltamos para a semana. Até lá. Até lá. Rádio Ave